Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos iniciando com a primeira edição do podcast Entrelacer, que chama-se, traduzindo do francês, Entrelaçar. Um programa bacana que vocês vão acompanhar com muita atenção e vai te ensinar uma série de coisas, não só no campo profissional, mas também no campo humano, na questão do relacionamento entre as pessoas. Para isso, nós temos como os comandantes do nosso podcast, que estamos iniciando hoje, a Larissa Araújo, que é cirurgiã dentista, acompanhada do seu esposo, o Eudeu Gustavo, que é advogado. Larissa, Gustavo, prazer muito grande tê-los aqui. Igualmente. Obrigada, satisfação nossa. O prazer, com certeza, é todo meu. Gente, me explica como é que é esse lance de Entrelacer. Por que esse nome no podcast que está começando agora? Bom, quando a gente estava pensando, sempre empreendendo, fazendo algumas coisas do nosso dia a dia, referente a mentorias ou até na nossa vivência mesmo, a gente sempre foi percebendo que a vida das pessoas que permeavam ali nossa história tinham feito muito sentido para a gente. E quando a gente pensou num podcast, e a gente estava pensando no nome, né? Como eu gosto muito de francês, eu queria algo que se Você faz francês, né? Isso, eu faço francês e faço alemão também. Daí eu pensei, alguma coisa que tem a ver com laços, né? Com relacionamentos. E quando eu vi o Entrelacer, eu achei que teve tudo a ver, né? Tanto pela questão de relacionamento, quanto também pela autenticidade, né? Pelo privilégio de conhecer vidas únicas ali, histórias únicas. Não é isso, amor? Eu até perguntei hoje para a Larissa sobre isso e nosso intuito é entrelaçar o conhecimento, a carga de passado, de presente, de valores, princípios, né, que todos nós temos. Em todo contato humano, em toda relação humana, um doa ao outro um pouco de si. E isso forma, de alguma forma, isso engrandece a gente, edifica cada um. E isso a gente leva para os nossos filhos, leva para os nossos amigos, para o nosso círculo de colaboradores. Então, tudo faz agregar um ao outro. Então, Entrelacer é o seguinte, a gente busca ajudar ao outro e isso forma uma coisa... uma situação benéfica para cada um de nós. Cria laços benéficos, isso. Né? Acho que a gente compartilha experiências, também tem isso, né? Vivências, né? Então, isso ajuda. Isso, é uma troca e que isso edifica cada um. E isso ajuda a sociedade como resultado final. Vocês são oriundos do norte de Minas, passaram por Uberaba, estão em Uberlândia. Conta um pouco dessa história para contextualizar para o nosso pessoal. Por que vocês estão aqui? Posso começar? Pode. Bom, então, nós nos casamos, né? Nós nos conhecemos em Uberaba, nos casamos e o meu esposo teve a iniciativa da gente começar a nossa vida profissional em Salinas, no norte de Minas. E lá nós começamos a empreender, tivemos a primeira empresa lá em Salinas e já gostamos de ser empresários, assim, foi uma experiência muito boa. A empresa existe até hoje, foi vendida, mas é uma empresa bem sucedida até hoje lá. Tem que ter uma boa fundação. Teve uma boa fundação. Eu brinco que eu falo, acho que essa empresa ainda é minha, porque ela tem muita história minha lá. Mas, enfim, daí a gente teve o Lucas, nosso filho mais velho, e já com 2 anos a gente percebeu um atraso no desenvolvimento dele e, né, depois acabamos descobrindo que ele tinha autismo, né, o TEA, que é o termo mais usado hoje. E daí a gente já se deu conta, falei, não vai dar para ficar aqui. Nós temos que ir para um lugar maior. E a gente tinha uma possibilidade, né? Uma amiga me ofereceu uma empresa em Uberlândia que estava à venda e uma outra possibilidade, uma empresa em Uberaba. Foi isso? Foi. E aí a gente falou, olha, vamos, aquela coisa, né? Ó, que se eu ligar e der negócio, como é que vai ser? E aí o Gustavo falou assim, não, acho que pode ligar sim, pode conversar com o pessoal. E daí deu certo, a gente comprou a parte da Sigma Radiologia, que é uma empresa bastante consolidada aqui em Uberlândia. E uma outra empresa que nós estávamos negociando também acabou
sendo, no meio da negociação, nós acabamos adquirindo uma outra clínica também, aqui em Uberlândia. Daí o Gustavo falou, né? Falou, com duas empresas na cidade não dá para ficar longe, não. E foi assim que nós, né? A gente vendemos casa e tudo lá e chegamos em Uberlândia. Fomos muito bem recebidos pela cidade. E graças a Deus, tudo aqui deu certo. Vai dar certo. Já está dando certo, né? O Gustavo, você tem uma característica, né? O Gustavo, você estava comentando com a gente ali antes do programa, da gravação, que você tem uma curiosidade assim incrível, que você pega para conhecer, você vai até o fundo. Porque eu tenho a formação, minha família são 5 advogados. Então, de direito, desde criança, eu estou cansado de ver promotor, juiz, advogado. Mas Larissa é a única fora da família que não é advogada. Sim. Até meu cunhado é advogado em Lavras. Então, Larissa, surgiu essa oportunidade. Uma amiga nossa, Elma, na época chamou Larissa, convidou ela para fazer essa especialização de radiologia em Belo Horizonte, já avisando o seguinte: olha, você, Larissa é ortodontista também, né? Mas a radiologia te permite trabalhar em casa, te permite fazer laudo. Na época não era online, Orley. Na época não tinha nada online. Mas a gente pegou essa transformação do analógico pro digital. Hoje a radiologia já se transformou muito desde que a gente iniciou esse ramo. Aí em 2017 a gente comprou 50% da Sigma, viemos para Uberlândia. E aí, como eu te falei, eu sou curioso. Então, assim, no caso, tendo que desenvolver sobre radiologia, questão de equipamento, tudo, insumos, aí eu corro atrás no Brasil inteiro para a gente ter a melhor forma de trabalhar, né, para os nossos pacientes. Mas eu já atuei também, já construí prédio em Montes Claros. Na época a gente pensava em morar lá, tudo em virtude do Lucas. Por quê? Porque a gente morava numa cidade de 40 mil habitantes. Tem seus benefícios e seus malefícios. Mas visando o melhor tratamento para ele, a gente não teve dúvidas, né, amor, de buscar o melhor tratamento para ele. E a gente sabia que tinha que ser no maior centro possível. Só que a gente também não queria sair do interior. E aí nós fomos para a segunda maior cidade de Minas, que é Uberlândia. E aí a gente está aqui desde 2017, muito satisfeitos. E estamos aqui empreendendo em Uberlândia, né, com 2 radiologias. E a gente busca, com esse podcast, Olê, realmente passar um pouco do que a gente teve de experiência de vida para os demais habitantes daqui. Eu gostaria, você deu a deixa aí, eu gostaria que vocês explicassem assim com mais detalhes o objetivo mesmo do podcast. Pode falar. Como é que vai ser a frequência? Vai ser semanal? Vai ser quinzenal? Como é que vai ser? Então, a princípio ele vai ser quinzenal. E nosso intuito é trazer, né, pessoas que a gente conheceu aí ao longo da nossa história, que muitas transformaram nossas vidas, né, pessoas que, através do seu trabalho, gente que a gente conheceu assim, tinha que pegar o Lucas e levar numa clínica para ele fazer um tratamento. E essa pessoa ali, ela tinha tanto valor, ela tinha tanta entrega, que ela ajudou a gente tanto naquele momento, que aquilo ali transformou nossa vida. Né, são os anjos que aparecem na vida. São os anjos que aparecem. E na nossa apareceram muitos. Eu falo que foi um privilégio de Deus, assim. E essas pessoas, muitas vezes, estão ali reconhecidas no ambiente que vivem, né, como profissionais. Mas eu acho que falta, talvez, as pessoas conhecerem quão boas elas são. Entendo. Quão humanas elas são. Porque tem uma coisa que a gente gosta e a gente valoriza muito, desde a nossa vida profissional, mesmo quando eu era ortodontista, o Gustavo também atuando como advogado, nós nunca deixamos o nosso lado humano de lado. Nunca, nunca. Assim, isso sempre foi muito forte em nós dois. Então, a gente nunca atendeu o paciente de qualquer jeito. A gente nunca... Nós sempre nos preocupamos, assim, com as pessoas. E a gente achava que todo mundo era assim, né? Porque quando a gente é assim, a gente fala, não, mas... E aí, com o tempo... Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. E com o tempo, a gente foi vendo, mas espera aí, isso não é... Infelizmente, não é a grande maioria, né? Então, eu acredito que o podcast vai trazer voz para essas pessoas incríveis, que apesar de terem uma vida comum, como a nossa também, elas têm muito valor, sabe? Então, eu acho que todo mundo vai ficar
muito feliz de ouvir esse pessoal. Com que eles certeza. vêm para falar. A ideia é receber convidados para o podcast para explicar, dar exemplos, essa coisa toda. Como é que vai ser? Isso, e falar também de empreendedorismo com propósito, porque isso é algo que também nos norteou, né? A parte do propósito é algo que nós temos... Foi um despertar relativamente recente, porque apesar de a gente trabalhar assim, sempre com muita ética, muitas vezes a gente não tinha muito foco no propósito. A gente isso não era muito instintivo. O Gustavo fala uma coisa que a gente gosta, né? Que ele fala assim, a gente veio de uma criação que, você tem que formar e você tem que trabalhar. Isso aí não tem negociação. Então, se você vai gostar ou não do seu trabalho, a gente não importa, mas você vai ter que fazer bem feito. E a gente começou a despertar para falar assim, mas peraí, mas se isso aqui for bom para alguém? Então, acho que a partir do momento que a gente descobriu que o que a gente faz favorece o outro, é bom para o outro, aí o propósito vem. Então, tá. Então, é por isso que eu gosto de fazer o que eu faço. Então, eu acho que... Aí, depois, quando essa ficha caiu, que eu olhei para esses anjos, eu falei, você também tem propósito. Você também tem muito valor, Por isso que o que você faz dá certo. Então, eu quero que eles compartilhem, porque para mim foi uma virada de chave imensa na minha vida. Eu já percebi que, pela conversa que nós tivemos, que tem um tripé aí que é muito importante para vocês, que é o princípio, o valor e a necessidade. Como é que é isso, Gustavo? É o seguinte, Orley, como a Larissa falou, nós somos de famílias de servidores públicos. Então, muitas vezes, a pessoa ingressa no serviço público buscando a segurança. Mas a segurança dele. E muitas vezes, apesar do nome ser servidor público, muitas vezes, não posso falar generalizar, mas muitas vezes ele não busca servir o público. É o servidor próprio. Isso. Então, o que acontece? E pessoas geralmente, o servidor público, ele não entende o potencial e a importância do empresariado. Porque muitas vezes, até porque o salário deles vem do imposto pago pelo empresariado. Então, todo mundo tem sua importância, desde que sirva bem. O que mudou muito a chave nossa? Até que a gente buscou fazer o podcast nesse sentido. Eu tinha um valor invertido. Eu tinha um valor o seguinte, eu tenho que suprir minha necessidade, mas eu não posso quebrar meu princípio. E não posso quebrar meu valor. Porém, não era meu intuito primário. O princípio, o valor e a necessidade. Nessa ordem. Eu precisava suprir minha necessidade. E aí as pessoas falam sobre o livro O Segredo, sobre o filme O Segredo. Que as coisas, você tem que pensar aquela psicologia positiva para as coisas darem certo. Mas se você pensar de forma egoísta, pensar só em você, as coisas podem dar certo um tempo, mas isso não vai ser um benefício contínuo. O benefício, e você só tem esse ganho para você também, quando você serve o outro. Então, nesse contato, nessa história nossa de vida que a gente teve com o Lucas, muitas vezes os profissionais, os anjos que nos salvaram, eles têm muito princípio, têm muito valor, só que eles muitas vezes não pensam na sua própria necessidade. Então, é uma coisa triste a gente ver como empresário a pessoa que tem um princípio ótimo, que tem valores maravilhosos, mas que não são bem remunerados. E na sociedade que a gente vive hoje, a gente tem pessoas que não têm valor algum, princípio algum, serem muito bem remunerados. Então, é uma situação que nos chamou a atenção. Tanto eu, como advogado, na esfera formal, contrato social, questão de como que você recebe, você paga menos imposto. A pessoa nunca teve uma assessoria em relação a isso. Ela pensa tão no outro que esquece de si próprio. Então, a gente busca equilibrar isso. A gente quer equilibrar. A gente quer assim, você tem um princípio, valor ótimo, mas você também tem que pensar em você. Se você vai ter família, você tem que sustentar. Então, você tem que... E manter o próprio negócio. E isso, você tem que se equilibrar. Por que a maioria das empresas no Brasil não dura 24 meses, né? Porque não tem esse planejamento, não tem com quem conversar, não tem com quem buscar esse know-how. Então, é um podcast que a gente busca também. A gente busca, sim, esses valores primários,
que são os nossos princípios, valores, mas a necessidade todo mundo tem que se alimentar. Claro. Né? Então, não é primário, mas é um secundário muito importante, quanto mais no mundo capitalista que a gente vive. Basicamente, para exemplificar melhor para o pessoal que nos segue, por exemplo, a pessoa, ele forma, gradua em determinada profissão, um médico, por exemplo. Ele monta o consultório dele, mas ele não sabe gerir aquilo lá. Não tem administração. É mais ou menos dentro disso que vocês estão falando. Isso. E o profissional de saúde, ele tem um conflito muito grande, porque ele cobra em cima da necessidade, da urgência da pessoa. Então, eu vejo que uns talvez passam um pouco da medida nisso, mas outros têm muita dó. Daí eles querem ver uma forma de ajudar. E aí é onde a coisa vai embaraçando e eles vão começando a ou tomar prejuízo, né? Ou falar, mas o cliente não tem percepção do valor do que eu entrego, estou entregando muito mais. E a grande maioria dos profissionais de saúde que eu conheço, eles falam a mesma coisa. Eu formei para cuidar de gente, eu não sei administrar. Eles não falam que não sabem ganhar dinheiro, mas é quase isso. Porque gastam muito, não tem controle de quanto que recebem, né? E isso vai desmotivando ao longo do tempo, né? Uma boa intenção, que é cuidar de gente, vai começando a ficar ali falando, olha, mas peraí, o que eu estou fazendo de errado? Né? Por que não está dando certo? Às vezes deixa por conta de uma secretária, de um auxiliar assim, que nem sempre corresponde, né? À confiança. Isso, é. Então, eu acho que tem essas características. E o Gustavo foi falando uma coisa, me veio à cabeça o seguinte, sobre essa questão de pensar no outro, sabe? Antes de ter o Lucas, a gente não participava de uma minoria, né? Porque o Lucas, ele tem autismo, então a gente chega na escola, não são 2, 3 alunos no máximo na sala que tem. Então, a gente se deparou com a exceção. Daí a gente fica com aquela sensação assim, bom, mas aí todo mundo vai me ajudar, né? Assim, me ajudar no sentido, as pessoas vão entender, vão se conscientizar, vão ajudar. E na verdade, isso não acontece. Então, a gente pensou... Aí que a gente também teve essa visão mais clara, que é difícil olhar para o outro. Porque quando a gente estava na situação que era de exceção, nós não tivemos um olhar de todas as pessoas específico para aquilo que a gente estava passando. E a gente até entende que isso é comum, né? Mas isso também nos fez perceber que quando a gente fica olhando muito só pra gente vai perdendo essa chance e o outro deseja ser visto. Ele deseja ser cuidado, né? Então, isso também foi algo que nos transformou, né? Para sair desse individualismo de um casal jovem que estava ali dando certo, numa cidade pequena, mas que estava tudo correndo bem. Aí vem, como diz a frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. Na boca. E aí a gente falou, opa, então o caminho vai ser diferente. E foi lindo. Foi difícil, né? Claro, a gente toma um susto, fica triste, não sabe? O Lucas, de certa forma, ele está ensinando muito a vocês, né? Muito. Não tem um pai de autista que não se torna a melhor pessoa. Até hoje Olha a gente só. não conheceu. Por quê? Porque eles são puros, né? Então, como eu te falei ali anteriormente, eles geralmente eles não mentem. Então, eles são muito literais. Amorosos, então, né? É uma situação que você lidar com um ser humano puro. Imagina isso hoje em dia. Sem rodeios, sem subterfúgios, né? Entende? Então, é uma situação que é maravilhosa nesse aspecto. Para ele, é mais difícil, né? Porque a gente vivencia, mas a gente não está na pele dele. Então, mesmo que indiretamente a gente sente, mas a gente não está na pele dele. Então, graças a Deus, melhorou muito. Hoje a proporção, no início de 2020, era 7 a cada... Acho que cada 1.000 crianças, hoje é 27 a cada 1.000. Então, hoje há uma discussão se sempre teve ou só melhorou o diagnóstico, né? E a gente se depara, né, amor, com várias pessoas, assim... Que pais que estão na dúvida, porque a gente acaba também tendo um olhar diferente depois que a gente olhou da gente. Tem alguns sinais, né, característicos. Isso. E eles são plenamente viáveis para a sociedade, quanto mais hoje para a sociedade que tem muita questão eletrônica, eles são muito bons geralmente em eletrônica. Que beleza.
E a gente também falava isso quando o Lucas... eu falava, gente, eu falava assim, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Porque independente do diagnóstico, eu não gosto de ficar parada. Eu tô sempre atrás de alguma coisa, assim, resolvo muita coisa. E falei, olha, eu preciso ajudar o Lucas, eu não preciso... O nome não vai me fazer buscar mais ou menos ajudá-lo. Eu vou ajudar, se for autismo, for outro nome, o que eu posso fazer para ajudar? Então, eu e o Gustavo sempre ali comigo, a gente falava o que for preciso fazer. Nossa curiosidade também nos ajudou, porque a gente ia atrás das melhores profissionais, nós discutíamos, a gente buscava os pais, né? Falava, seu filho, como é que foi? Você gostou? O que você fez? E na nossa época do Lucas, acho que nem tinha Instagram, não tinham tantos... Foi há 9 anos atrás. Tinha Facebook, acho que só tinha 9 anos atrás, mas não tinha A mídia informação. digital era incipiente ainda, era muito fraca. Não tinha informação, assim. Então, foi o grande divisor de águas, assim, da nossa... Quer dizer que o responsável pelo podcast, via de regra, é o Lucas. Eu até pensei em chamá-lo um dia para ser nosso entrevistado. Larissa se antecipou, mas um fato que ocorreu foi que eu vi uma criança e que quando eu vi a idade dele, ele já estava falando assim, e aí? O pai falou assim, fala aí, tio Gu. Ele falou, e aí, tio Gu? E o Lucas não falava nada. Mas Larissa já tinha colocado ele na fila lá, chama Núcleo Conviver, lá em Montes Claros. Doutora Vanessa Saeger Araújo e Stephanie, tem doutora Ionara, tem várias. É um núcleo... De tem o Anderson, pesquisa e inclusão. Multidisciplinar, que é uma coisa rara, viu, Rolê? Assim, geralmente, em toda cidade, os núcleos são separados. A fono não conversa com o outro profissional, que não conversa com o outro profissional, e aí a criança passa por vários profissionais, mas não num espaço único. E lá, Montes Claros, no Norte de Minas, ele tem essa luz lá que realmente é muito benéfica para as crianças nesse sentido. Legal. Bom, eu percebi também na nossa conversa que um dos temas que o podcast vai tentar ajudar as pessoas, principalmente os empresários, é mostrar que muitos desses empresários, principalmente os que estão iniciando agora a carreira, empreendendo, essa coisa toda, não sabem nem lidar com as mídias digitais, né? Isso. O que é um pecado, né? É um pecado. Hoje em dia. Hoje não tem como, né? Eu li assim, não tem como não estar na internet, não tem como não orientar, não tem como falar sobre... Não tem jeito, a gente tem que estar lá, tem que estar presente, tem que ser lembrado, quem não é visto não é lembrado. Hoje a gente é visto lá, né? Nesse mundo paralelo ao nosso, que ele não se dissocia mais, o digital da vida nossa aqui, né? E a mídia digital hoje é tudo, né? Isso que nós estamos fazendo aqui faz parte dessa tal mídia digital aí. Desse movimento, Que cada dia está mais acelerada, né? Está mais acelerada. Mais digital ainda. A gente tem que trazer informação para o cliente, nós temos que trazer... o exemplo da nossa clínica, né? Então, a gente está lá para explicar... olha, o que exames nós fazemos? Nós trabalhamos só com exames de imagem para odontologia. Quais exames nós fazemos? Quando nós atendemos? Qual é a sua dúvida, né? Quantas vezes... Aí a gente começa a trazer benefícios e, ao mesmo tempo, ser lembrado, né? Porque, às vezes, a gente tem uma dúvida. E não só dúvidas de pacientes, dúvidas de dentistas também. As pessoas, mas eu não sei falar, né? Eu tenho vergonha de falar. Não, então faz post estático, né? No início. Fala um pouco, mas você não tem como. Tem que estar lá. Tem que estar no consultório ou no escritório, ou onde for, e tem que estar no Instagram, tem que estar, né, para poder alavancar aí a carreira. E a questão é a seguinte, você vai continuar com a tratativa pessoal quanto for necessário. Isso. Mas isso é um complemento. E que muitas vezes o complemento pode se transformar o principal, né? Pode acontecer. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um curso de EAD era o Luiz Flávio Gomes, né, que já falecido, era juiz em São Paulo. Então, teve uma ótima ideia. De vez de ter uma sala em cada capital ou em cada unidade, passou a ter uma sala só em São Paulo e transmitir para o resto das unidades, né? Então, assim, pode remunerar melhor o professor, ter um professor melhor, e isso agrega para os alunos. Então, hoje, nós vivemos uma realidade que... Eu vi uma matéria esses dias que a mãe era contra o menino jogar videogame.
Ele conseguiu uma bolsa na universidade em Chicago porque ele era tão bom no videogame lá que a mãe hoje muda, ele passa e fala assim, meu filho, você tá jogando? Meu filho, não para de jogar, meu filho, porque senão você perde a bolsa. Então, hoje tem campeonatos, muitos profissionais. Quantos profissionais o mundo digital, quantos empregos não geram hoje, né, Orley? Ops, e muito. A tecnologia permite isso, né? Facilita isso, incentiva esse tipo de E o coisa. acesso, qualquer celular hoje é um computador muito melhor do que 10 anos atrás. Nossa, o iPhone hoje você faz tudo, você empreende com o iPhone. Empreende, E a gente, nessa trajetória também, entendemos essa parte de comunicação visual, vamos colocar assim, né? Assim, olha, o que você gostaria de comunicar? Como que você gostaria de se apresentar? Como isso impacta na percepção de valor do seu cliente sobre o seu trabalho, né? Eu lembro que eu falava com o Gustavo, assim, nós somos pessoas mais à vontade, né? E eu falei, Gustavo, quando a pessoa te vê, o ideal é que ela não tenha dúvida que você seja advogado. Então, como você pode comunicar isso? Porque isso ajuda. Então, assim, a gente fala que são pinceladas. A primeira coisa é botar um terno e uma gravata. Né? Exato. Porque eles falam que os 3 segundos são fatais, né? Fatais pro bem ou pro mal. Né? Para conectar ou desconectar. Então, a gente foi vendo essas sutilezas de tudo, né? E a rede social é isso. Olha, o que você quer comunicar na sua rede social, né? E ajudar os empresários nisso também, né? Porque isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu acho que o principal é a gente ser honesto. Primeiramente, com a gente mesmo. É o básico, né? Então, assim, você só pode propagar o que você acredita. Eu nunca falei de filho de ninguém até ter o meu. Porque eu acredito que o que você vivencia, você fala. O que você imagina, você escuta. Bom, na prática, então, vamos lá, o podcast. Quem está ouvindo a gente, quem vai ouvir vocês no podcast, vai assimilar esses conhecimentos que vocês vão passar, tudo tal. De repente, alguém tem uma dúvida. Eu gostaria que isso fosse abordado também. Como é que esse pessoal vai chegar até vocês? Eu imagino, Lê, o seguinte. O que a gente planeja é dessa seguinte forma. A gente tem essa teoria dos princípios, valores e necessidades, mas para uma forma de executar. Certo. Então, assim, isso é totalmente executável no seu dia a dia, na sua empresa. Porque desde a forma de você atender um telefone na sua empresa, você vai usar esse tripé. E a consequência disso é um ganho financeiro, sim. Prestando um serviço de qualidade e que você domina e que você acredita. Porque se não tiver o conteúdo, nada eu consigo melhorar a sua casca. Não monetiza, né? Mas eu não consigo. E a coisa não se torna perene. Ela vai ser sazonal. Porque você vai ficar ali, Você saiu, o proprietário saiu da clínica. Ela vai desmoronar? Porque não houve esse treinamento com as pessoas que estão lá, os colaboradores. Então, assim, você tem que estar de A a Z. Você não precisa, depois que você treina, estar lá diariamente. Mas você tem que saber fazer tudo no seu empreendimento. Perdão. No seu empreendimento. Você tem que saber tudo, saber fazer no seu empreendimento de A a Z. Depois de haver o treinamento de qualidade, você não precisa ficar todo dia ou no balcão. Porque se você não treinar com qualidade, isso vai desmoronar. Mas o que as franquias fazem? Elas chegam num know-how tão bom que elas conseguem vender esse know-how, vender esse treinamento de qualidade e elas se mantêm aí. Igual o McDonald's, que é sucesso, é um preço, a pessoa tem confiança porque ela sabe. Eu estou comprando um Big Mac em São Paulo, eu estou comprando em Fortaleza, eu estou comprando em Uberlândia. Eu vou entrar ali já sabendo o que me espera. Então, isso traz valor para o seu empreendimento. E eu acredito também que as pessoas que vão nos acompanhar, nos ouvir, né? Podem serão também. Muitas e muitas. Serão, com certeza, nossos queridos. Podem também, de repente, né, sugerir temas, porque com essa bagagem que nós temos, isso é interessante. A gente pode direcionar para um assunto que esteja trazendo dúvida ou até desânimo para algum empresário, porque uma coisa que é da vida do empresário é ser um pouco, não sempre, mas é um pouco uma montanha-russa, né? Tem fases muito boas
de muita bonança, fases mais complicadas, de mais desafiadoras. Mas quando a gente vai trocando essas informações, a pessoa para de se sentir só. E aí ela pensa, bom, isso não acontece só comigo, né? Não que a pessoa, o problema sou eu, não, o problema não é você, talvez a forma de conduzir. Então, podemos ajudar você a melhorar a forma que você conduz o negócio, né? Uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade mesmo é com pessoas dentro da empresa. Mas eu quero contratar o fulano porque eu gostei demais dele, ele é muito bonzinho, ele é simpático e tudo. E aí, essa pessoa nem sempre é a mais indicada. É o bonzinho. É o bonzinho que vai dar trabalho depois. E aí acaba a amizade, porque teve que dispensar. Então, num curso que eu fiz, o professor Jamal da FGV, ele falava isso. Ele falava assim, da porta para dentro, você é o gestor. Da porta para fora, você pode ser amigo, né? Não que você... O Jamal não é uma pessoa fria, mas ele é uma pessoa que separa bem. Prática, né? Separa bem, isso, a prática. Porque as grandes dificuldades que eu vejo que as pessoas têm hoje, assim, muitas vezes tem a financeira também, porque a gestão não é tão simples, mas eu acho que ela é mais fácil de ser aprendida. Agora, como lidar com a equipe é algo que precisa de feeling, precisa de sensibilidade, mas precisa de ser... a pessoa precisa ser precisa, ela precisa falar e cumprir, ela precisa dar o exemplo. Então, não tem como, eu não quero dar o exemplo. Então, já vai começar difícil, porque se você não faz o que você fala, você já abre uma brecha ali para sua equipe começar a achar que ela também não precisa fazer. E eu gosto muito de gente. Olha, assim, a parte que eu mais gosto de administração de tudo é o pessoal que eu trabalho. E eu já, assim, trabalhei com muitas pessoas, né? Já tem muito tempo. Mas a grande maioria das pessoas que eu trabalho, eu sei que elas são pessoas incríveis. Então, assim, eu confio muito nelas. Então, isso me dá uma sensação tão boa quando eu chego, sabe? Eu chego na clínica e falo assim, eu cheguei porque aqui só tem gente boa nesse lugar trabalhando. E foi algo conquistado, não foi da noite para o dia. Eu também já quis ser muito boazinha, muito coração, já tive problemas, já me decepcionei. Mas, com o tempo, nós fomos conseguindo, né? O Gustavo sempre já foi mais... Mulher, eu acho que tem um coração mais mole, né? Mas eu fui conseguindo entender por que isso prejudicava, né? E, então, eu vejo que também é algo que os empresários precisam ouvir mais, né? Sobre como... O empresário, às vezes, quem está nos ouvindo, por exemplo, tudo que essa menina está falando aí, eu estou careca de saber, né? Tem esses pensamentos, né? Sim. Mas a pessoa tem que entender que o conhecimento, quanto mais, melhor. Isso. Né? Isso. Porque sempre tem um ramal ali que passou despercebido na vida dele, que ele pode pegar, pode assimilar ali numa conversa como essa. Exatamente. Que a gente tem agora. E o empresário tem que pensar o seguinte, você tem a pessoa física e a empresa é uma pessoa jurídica. Sim. Inicialmente, tem empreendimentos que você é o corpo todo da empresa. A cabeça, o pé, a mão, o ombro, o braço, as pernas, tudo. E com o decorrer do tempo, você vai conseguindo delegar. E o ideal é que você fique só com o cérebro. Porque todo o executável, você pode delegar. E talvez você vai ter um sócio dentro dessas pessoas que foram delegadas, que você delegou anteriormente, ele pode ser o melhor sócio seu. E ajudar o empreendimento até alavancar para uma filial, para outra situação. Mas se você não entendeu a pessoa jurídica como uma outra pessoa, uma pessoa que você criou para fazer aquilo que você, pessoa física, não consegue fazer, você vai matá-la. Então, é muito interessante essa metáfora para você entender que você não vai conseguir fazer como pessoa física, mas você consegue fazer como pessoa jurídica. Porque essa pessoa jurídica, você pode multiplicá-la. E você não consegue se multiplicar a pessoa física. Então, você consegue, fazendo uma coisa de qualidade, você vai conseguir atingir uma coisa que você nem imaginava, desde que você faça com qualidade. Então, a situação que se apresenta hoje é porque muitas pessoas elas não fazem essa equação do que ela também quer para o futuro. O que ela almeja com isso? Eu vou abrir um CNPJ porque disse que tem que abrir. O contador disse que eu tenho que abrir. Não, o ideal é você ter uma ideia, pelo menos mental,
de onde você quer chegar. E talvez aquilo ali não seja suficiente, você vai ter que ampliar depois. Mas pense nisso como uma pessoa que você quer de sucesso. Seu filho, ó, eu vou montar essa pessoa jurídica, eu vou amar ela. Eu vou querer que ela não morra. E eu vou querer... E o que ela precisa não morrer? Servir as outras pessoas. Essa pessoa, seja você vendendo luva, seja você vendendo alimentos, seja você vendendo carro, tudo tem utilidade para o outro. O outro só vai... Esse dinheiro que você persegue, Orley, tá no bolso de alguém. Tá. E ele só vai tirar o dinheiro do bolso se aquilo que você apresenta para ele, na cabeça dele, falar: nossa, esse carro, é muito melhor eu ter esse carro do que ter esse dinheiro no banco. Porque esse carro vai ser sensacional porque eu estou precisando dele. Entendeu? Então, assim, a pessoa... É ter aquilo como um investimento, né? E a pessoa tem que entender isso, que se ela não fizer uma coisa de qualidade, seja prestação de serviço, seja produto, a pessoa vai escolher ficar com o dinheiro dele no bolso. Entendeu? Então, assim, você tem que entender isso, que você, como empresário, você tem que ser excelente no que você faz. Se você for mediano, medíocre, que é o médio, realmente você não vai se destacar. E sabe o que eu lembrei aqui? Olha, eu tava, da conversa que a gente tava, eu sou, né, dentista de formação. E vim dessa aqui, olha, eu tenho que cuidar do dente, né? Não sei gerir nada aqui. E daí, nessa nossa trajetória e tudo, aconteceu um fato interessante que você falou, me fez lembrar. Que foi assim, a hora que eu estava fazendo o site da Sigma, o pessoal me ligou e falou assim: Larissa, a gente precisa da missão, visão e valor da empresa. Aí eu falei: ué, tá bom, vamos no Google, né? Cadê? Missão, meu cunhado que trabalha com marketing, liguei para ele, né? Falei: olha, você me ajuda? O que você acha que é isso? Assim, me dá uma orientação. Daí fiz o texto, ele conferiu para mim e falou: ó, ficou bom, pode mandar pro site. Tá certo, temos missão, visão e valor. E depois de um tempo, eu sempre fazendo cursos, né? Na verdade, eu cheguei num estágio que a minha psicóloga falou para mim: Larissa, você não acha que você precisa estudar gestão, não? Porque você trabalha com empresa, né? Você gosta demais disso aí que você me fala. Então, começa. Aí foi quando eu comecei. Aí fiz um monte de curso, fiz um curso com o professor Marcos Barros, que é maravilhoso. Foi o primeiro que eu fiz, o Liderança. E depois o Gustavo fez também, né? E aí, depois disso, eu tive uma mentoria de uma pessoa que trabalhava com excelência em atendimento. Ela foi na clínica. E ela virou para mim e falou assim: qual que é a cultura da empresa? Aí eu falei: cultura? Como assim? Não entendi. Aí ela: qual a cultura da... Orley, o pessoal não sabe, não era só eu não, porque eu pensei assim: gente, será que... Não. Liguei para um amigo, fulano, como é que é a cultura da sua empresa? Como assim, Larissa? Não entendi, ó, tô no carro. Enfim, e grandes corporações têm isso, né? Mas assim, a gente que tem consultório, clínica e tudo no dia a dia... Pelo menos na placa. Pelo menos na placa, lá na recepção, tá lá, no site tá. E daí eu falei assim... Aí eu nunca tive receio de falar que eu não sabia o que eu sabia. Então, eu virei e falei assim: olha, Cris, você poderia me ajudar? Porque eu não tô entendendo a sua pergunta. E eu queria que você me ajudasse. Ela falou assim: então, a gente vai fazer um call, uma reunião, e eu vou te passar como que você vai desenvolver isso, porque você já tem uma cultura. Porque senão vocês não conseguiam trabalhar juntos. Você já tem valores em comum. Mas a gente precisa detalhar isso. E aí, eu fui desenvolvendo e a gente criou uma estrutura que não é só, por exemplo, ética. Lá a gente tem escrito como vivemos. Nós respeitamos o outro. Aí a gente tem escrito. Nós respeitamos o outro, nós buscamos ajudar, nós não reclamamos de situações adversas, nós buscamos responder. E tem como não vivemos. Reclamando o tempo inteiro, colocando culpa nos outros e tudo. E daí a gente começou a ler isso todo dia. E as meninas falaram, né? Não cansamos, Larissa, é só uma vez, tá bom. Eu falei: não, a gente vai ler isso muito. E daí aquilo também foi nos modificando, porque a gente fala da boca para fora muita coisa. E isso nos fez parar para refletir. Então, quando eu falo assim, que é uma empresa que cuida e que acredita que a saúde bucal deve ser valorizada, é porque todo mundo lá acredita nisso. Então, quem entrar sabe que todo mundo que está ali tem plena consciência da importância de uma radiografia odontológica. Elas não fazem no automático. E isso só mudou quando eu saí do óbvio, porque não é só aquela plaquinha que está lá do lado. Ninguém avalia nossa clínica falando, Tem que né? colocar na prática, né? Coloca na prática. Ninguém avalia assim: nossa, excelente radiografia. Não. É uma excelente radiografia, mas eles avaliam assim: fui atendida muito bem. A fulana de tal que me atendeu foi maravilhosa.
foi muito rápido. Então, o que o cliente percebe de valor? Ele percebe de valor isso. A pessoa que está ali com ele. Porque a máquina, ela vai fazer o serviço dela muito bem feito. Mas quem conduz... Meu pai falava isso também, né? Falava assim, mas esse exame é muito fácil, até eu faço. Eu falei, o problema é quem te leva e volta com você e o laudo que você recebe. Fazer é fácil mesmo, né? Então, acho que vem disso. No campo empresarial, da sociedade empresarial, por exemplo, vocês certamente vão tocar nesse assunto aqui no podcast. Eu conversei outro dia com um grande empresário daqui, ele falando sobre os sócios de uma empresa, né? Porque tem empresa, por exemplo, que tem 2 sócios que mandam ali, né? Um numa parte, outro noutra parte, aquela coisa toda. Mas, de certa forma, são 2 gerindo a mesma empresa, né? E ele citou o Confúcio. E o Confúcio tinha uma frase que 2 comandantes afundam um navio. Né? É a diversidade de opiniões, de comando e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser observado também numa empresa. O Gustavo tem uma frase boa dessa, que seu pai fala, de sociedade. Meu pai fala o seguinte, de sociedade já basta o casamento. Que ele nunca animou a ser empresário nem nada, porque inclusive ele é meu sócio na construtora. Mas ele fala isso, ele brinca, né? Ele atua muito nessa área jurídica, então viu muita questão de família, né? Então viu muitos desenrolares atípicos. Mas o que eu acho interessante é isso, porque aqui não é só uma questão específica para a área de saúde. Imagina você ter uma oficina, para quem é homem sabe, uma oficina que você pode confiar, que você é bem atendido, que é cumprido, que se cumpre o horário. Que o mecânico fala bom dia, boa tarde. E que você vai menos, ter, né? E que você vai ser atendido com eficiência e principalmente com transparência. Olha, eu vou comprar a peça por tanto, eu estou comprando em tal lugar, tem um fornecedor em São Paulo, tem a Paralela, e eu vou te entregar o serviço dessa forma. Por quê? Porque o atendimento faz parte, mas essa transparência tem que permear todo o atendimento. Com certeza. Você vai ser atendido pelo médico, vai fazer uma cirurgia. Meu pai foi fazer uma cirurgia cardíaca em Belo Horizonte e o médico falou, ó, eu vou fazer a cirurgia no seu pai porque o dele é o plano tal. Porque o plano B aprova, mas não me paga. Putz. E eu falei, doutor, mas e o senhor já fez particular? Nunca ofereci. Eu falei, doutor, o senhor está falhando nisso. Se eu sou rico, tô com um problema que ou eu faço a operação ou eu vou morrer. Você acha que eu não vou vender minha fazenda? Não vou vender? E talvez, doutor, o senhor está sendo preconceituoso. Para o senhor é caro. Talvez para o senhor que está o paciente é barato. Ele pensou e falou assim, eu acho que você tem razão mesmo, porque assim, eu nunca ofereci particular, porque eu acho tão caro que eu só ofereço pelo plano. Então, assim, e a gente buscou Belo Horizonte porque é um centro grande, meu pai mora lá. Mas eu falei assim, até o médico está com a crença limitante. Ele podia, talvez, fazer essa cirurgia e ser muito mais bem remunerado do que ele imagina. Mas ele tem um preconceito que só o plano vai pagar para ele. Então, assim, é uma situação que permeia a sociedade como um todo. Gente, mas aí até é meio infantil, né? Por parte do profissional, nesse tipo de... Mas Belo Horizonte, não é uma currutela, não, né? Então, assim, é uma situação... Mas por que acontece, Olê? Muitas vezes, na questão médica, principalmente. Graças a Deus, hoje em dia, quase todo mundo tem um engenheiro, um advogado, um dentista, um médico, tudo na família. Então, a gente hoje já tem uma entrada maior que antigamente. Mas o que acontece? Eles não têm o costume de relatar, de explicar o que vai acontecer com o paciente. Então, eu já tive várias situações que realmente, se você, uma pessoa mais nova, que tem coragem ou que busca esclarecer algumas situações, ele não tem esse cuidado de informar para o paciente, olha, eu vou fazer cirurgia, o seu pós-operatório vai ser dessa e dessa forma. As pessoas vão no escuro e se submetem a situações que talvez nem seriam necessárias. Então, assim, você sempre como consumidor, como tudo na vida, não tenha vergonha de perguntar, de indagar de forma respeitosa, mas não fique tolhido disso, não fique com receio, não. Porque muitas vezes você está pagando e pagando bem, e mesmo assim você não tem essa coragem. Não pode ficar adorando a pílula, né? Porque é terrível. Eu tenho, dentro disso que você está falando, eu tenho um amigo, ele tinha um problema de próstata, e o médico pediu um punhado de exame para ele, tudo tal.
Aí ligou para ele, os exames ficaram prontos, o médico olhando lá, tal, ligou para ele, falou, vem aqui que os seus exames estão prontos, agora traga a sua esposa. Ele falou, vixe, pegou. Né? Chegou lá, ele sentou na mesa de frente ao médico, lá o médico falou, seu tempo acabou. Foi a melhor frase que ele ouviu. Ele ficou chocado assim na hora, sabe? A esposa dele falou, mas esse cara é grosso, não sei o quê, tudo tal. Falou, seu tempo acabou, procura recurso. Isso era numa cidade do interior. E ele pensou um pouquinho, falou, meu Deus do céu, como é que eu faço? Falou, você procura São Paulo, porque aqui você vai morrer. Ele ficou meio assim, saiu de lá bravo ainda, tudo tal. Depois, muito tempo ele comentando comigo, que foi para São Paulo aí, que lá ele teve recurso, aquela coisa toda. Então, esse tipo de pronunciamento, vamos dizer assim, de sentenças, né, que os médicos dão, eu acho que tem que ser dentro dessa clareza. Né? Pode parecer meio rude, mas salva a vida. Não, tem aquela frase, né? Médico bom é o que te cura. Não é o bonzinho que te atende bem também, não. Porque, assim, o que a gente tem que falar é a transparência, né? Isso. Porque senão a pessoa... Você não pode limitar o tratamento, igual do seu amigo no caso. Pelo menos ele foi legal no seguinte sentido, ó, busque recurso fora. Porque ele, pelo menos, ele passou a situação para frente. Muitos querem, mesmo não tendo capacidade de resolução, eles querem ficar com o paciente, muitas vezes por questão financeira, e não busca o melhor tratamento para o paciente. Então, verdade. isso sim é duplamente maléfico, né? Maléfico. E não ajuda em nada, né? Nada. Ninguém, nem o paciente, nem o próprio profissional. Agora, no nosso podcast, no podcast de vocês, nesse que nós estamos aqui anunciando, todo esse tipo de assunto que nós estamos discutindo aqui vai perpassar, esses assuntos vão perpassar pelo programa. Creio que sim, porque o que a gente busca, Orley, é desmistificar o seguinte: olha, não é só falar da boca para fora, olha, a gente tem que realmente buscar mais. Não, se você não acreditar nisso, você não vai ter êxito. Não é nem na questão de empreendedorismo, não. É na sua vida. Porque a gente tem que valorizar o meio. O meio. O meio que leva ao fim. Ao fim, pode ser muitas vezes financeiro, igual a gente falou assim. É um valor muito importante, Claro. a gente ter a questão, a remuneração. Mas acontece que se você inverter e você querer tratar isso como o mais importante, é aquela brincadeira que o pessoal fala: quer ganhar na Mega Sena? Eu vou te dar 100 milhões. E no outro dia eu te dou um câncer terminal. Você vai querer? Então, a questão da sua necessidade nunca vai ser o mais importante. Porque sem a saúde, que em contrapartida da questão financeira, ela é muito mais importante. Porque sem a saúde você não vai usufruir dessa questão financeira. Não, é o que eles falam, né? Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Isso. E uma coisa Mas legal é isso, crer nisso. E uma coisa legal do Entrelacer também, eu acredito que é assim, a gente até conversou lá, né, que assim, eu gosto sim de treinamento de alta performance, mas a gente tá no meio de pessoas comuns, então assim, é ajudar esse empreendedor que talvez pode ficar milionário, nada contra ficar milionário, até desejo que todos consigam, mas como é uma parcela muito pequena que atinge esses números muito elevados, essa outra turma grande que está aí empreendendo, buscando, sonhando, né, em ter o próprio negócio, essas orientações eu acho que serão muito válidas por isso, porque muitas vezes a pessoa pensa, nossa, mas não tem ninguém na família que empreende. Quem que eu posso ouvir? Nem todo mundo é assim. Eu e o Gustavo somos um pouco mais assim, atirados, perguntamos, vamos atrás. Tem gente que é mais tímida, prefere ir na internet, ouvir. E a gente gostaria de ajudar nesse sentido também, trazendo, né, para essas pessoas soluções. Ó, você tem um consultório, busca fazer isso, busca fazer aquilo. Seu consultório é num bairro, é mais afastado, como é que você pode melhorar o preço aí? Como que os seus pacientes vão poder te ajudar a melhorar a própria estrutura que você está trabalhando? E em diversos outros aspectos, assim. Então, é trazer aquilo que a gente teve de conhecimento com as pessoas que vão vir e também trarão as experiências de vida delas. Ajudar para que essas pessoas empreendam e tenham vidas, né? Bem, Larissa e Gustavo, vamos lá para frente agora, no futuro mais
não vou dizer mais longe, não, mas o programa vai pegar, entendeu? De repente alguém, um empresário, um médico, qualquer área, procura vocês e fala, escuta, eu queria uma consultoria de vocês, uma coisa mais longa, mais duradoura, uma coisa assim. É possível isso? Será possível? Sim, sim. Na verdade, nós já temos uma Eu consultoria. estou fazendo uma futurologia aí, viu? Bênção, A gente já tem esse projeto, Orley, de consultoria, de mentoria para excelência em atendimento e para a parte jurídica. Legal. É também relativamente novo esse projeto. E ele passa muito por isso. Assim, a gente percebeu que a gente tinha uma tratativa com o cliente que o cliente gostava do jeito que a gente te atendia. E a gente transmitiu isso para a nossa equipe. E hoje a nossa equipe ela consegue, essas pessoas que estão lá, também terem essa excelência em atendimento. E é algo que precisa mesmo. Acho que quase todas as empresas precisam de ajuda nessa excelência em atendimento. A empresa também entra em Lacer, não? Não. É uma consultoria nossa mesmo. A Larissa, eu tenho um Instagram, Larissa Araújo, né? O Gustavo tem Araújo Advogados, o de MG. E através delas a gente faz consultorias. Ela surgiu no início para consultoria para radiologia odontológica. Então, a pessoa quer montar uma radiologia odontológica, o que ela precisa? Aí a gente ajuda tudo, desde que máquina comprar, o que você vai gastar no projeto, como que você monta a sua equipe. Mas aí a gente falou, por que ficar só em radiologia? É uma coisa tão específica, né? Radiologia odontológica ainda. Então, não, vamos trazer isso para outras empresas. Clínicas de fonoaudiologia, consultórios médicos, clínicas médicas, clínicas odontológicas, que não têm o suporte que uma franquia tem, por exemplo. As franquias odontológicas estão crescendo muito. E a gente já tem isso, então, lá no Instagram nosso, já tem o link já para quem tiver interesse. Nós vamos colocar aqui no rodapé isso tudo. Porque a gente achou interessante joia. o seguinte, eu olhei, por exemplo, tem gente que se você chega na clínica e aí você pergunta para ele, mas qual o preço que você cobra? Aí ele fala, eu cobro a média. Mas e qual que é o seu custo? Como assim meu custo? Não, quanto você paga de aluguel, quanto você paga de funcionário, quanto que você paga de energia. Você tem que dividir isso aí pelas horas trabalhadas da empresa para você ver se você não está trabalhando no vermelho. E é uma conta fácil de fazer. Mas quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Entendeu? Então, assim, para saber quanto que é sua hora trabalhada, o seu custo de hora trabalhada, ou talvez o minuto, depende de cada empreendimento, Claro. né? Para você saber se você está cobrando o suficiente. Porque, na verdade, talvez você está cobrando o que a média cobra, mas seu custo é maior, ou seu custo é menor, então talvez você poderia crescer. Então, assim, essa noção administrativa básica, a gente se deparou com essas situações em muitas clínicas, até concorrentes. Então, assim, a gente ficou surpreso com a ignorância mesmo, com a inocência até de alguns empresários. E aí eu falei com o Larissa, Larissa, acho que a gente pode ser útil nesse aspecto. Nossa, e como? E uma Muito coisa legal que acho que a gente não comentou é que a primeira empresa que nós tivemos, nós compramos de uma pessoa que tinha desistido. E daí, quando a gente entrou na Sigma, o fundador, ele tinha um novo projeto e ele estava um pouco desanimado com radiologia, então daí ele também saiu. Então, aí apareceu outra pessoa que também não queria mais a empresa. E a gente falava assim, esse negócio Deu deu de tempo alguém. dele, Falei, ou radiologia não vai existir mais, ou tem uma coisa aí que Deus está providenciando. E todas as empresas deram certo. Aí a gente falou assim, olha, por que essa pessoa não estava... O que estava impedindo essa pessoa de fazer a empresa dar certo? Nunca é uma coisa só, né? Um conjunto de fatores. Mas isso também nos fez aprender com o erro do outro. Porque a gente via o que estava dando errado. Certo. E quando a gente chega de fora e a gente olha, a gente fala, isso aqui não vai funcionar, aquilo ali tem que mudar. Então, a gente não está envolvido na situação. Então, a gente teve essa história também de ter empresas, até que a gente teve a nossa do início mesmo, que a gente fundou e falou, não, essa aqui vai embora toda nossa, né? E tudo tem curva também de ensino, curva de aprendizado. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Todo mundo... tem até uma brincadeira que o pessoal faz. Como ser milionário. Aí o rapaz está no YouTube falando como ser milionário. E aí ele tem 100 seguidores. Aí a pessoa fala assim, por que ele não usa para ele mesmo? Por que ele não se torna milionário, já que ele está querendo ensinar? Então, assim, como ter mais seguidores no YouTube? Ele tem 5.
Aí, bom, então primeiro usa como piloto ele mesmo, né? O canal dele próprio. É igual quem lê sorte, né? Então, assim, na verdade, a situação é porque hoje em dia, quanto mais hoje, não existe coisas mágicas. Não existe uma miojo. Não existe nada instantâneo, entendeu? Então, assim, você vai ter que trabalhar, você vai ter que aprender, você vai ter que fazer de forma ordinária isso várias vezes. Repetida. Até você conseguir ter essa noção íntima e aí você vai passar a transmitir. Mas antes de você ter essa noção íntima, você não vai nem conseguir transmitir isso. Primeiro você tem que aderir à ideia, para depois replicá-la, né? Eu perguntei para um grande empresário que eu entrevistei agora recentemente sobre as grandes empresas que surgiram no Brasil, aqui em Uberlândia em particular, esses grandes atacadistas, grandes empresas de tecnologia, essa coisa toda. Se hoje, no presente, se há espaço para o surgimento de empresas como essa. Né? Ele falou que perfeitamente tem, sim. É só saber trabalhar, conduzir, gerir com atenção, ter uma administração focada, de que dá certo. Então, muita gente fala, o tempo de ganhar dinheiro já passou. Não passou. O tempo de ganhar dinheiro é todo dia. É verdade. É isso mesmo. É isso. E o melhor que a gente tem é o nosso presente para a gente usar ele hoje, né? O melhor dia de sua vida é hoje, né? O presente que é bom demais. Que é o presente que Deus deu pra gente, né? Na aula de francês, quando perguntaram assim, qual palavra em francês você gosta mais? A que eu acho mais sonora, assim, né? É aujourd'hui e é o dia de hoje, né? Então, tem a ver com o que você disse. Mas porque assim, mágica não existe. É porque quanto mais hoje em dia o pessoal muito novo, tudo instantâneo, né? Tudo assim, tem a época dos memes, tudo é muito pra ontem, né? Mas geralmente a vida não é assim. Gestação de criança não mudou, não está sendo em 2 meses, né? Então, assim, tem coisas que ainda vão ter que obedecer o tempo. E conhecimento, experiência de vida, eu acho muito, eu respeito muito mais, porque desde criança eu sempre gostei de ficar perto do pessoal mais idoso. Vendo negócio, vendo tudo, porque eles são a gente aprende, sábios. Né? Eles têm experiência de vida. Quando a avó fala pra netinha que ela acaba um namorico, né? Ô, minha filha, vai passar. Passa, o tempo amaina tudo, fica mais tranquilo. Ia ser bom. Mas a senhora, ela sabe mesmo, ela é sábia. Então, assim, a gente também, como a gente estava falando antes, né? A gente tem que dar muito, muito espaço para os idosos, porque eles são experientes. Eles, como diz, eles são um Romário dentro da área, eles sabem o atalho para o gol. Então, assim, a gente tem que utilizar deles. Eu e Larissa conversamos diretamente com meu pai, minha mãe, o pai dela, o meu sogro. E eles são sábios, eles viveram situações. Lógico que tem situações hoje que eles não conseguem resolver, mas tem outras que eles são muito sábios em aconselhar, sim. Esse mesmo empresário que eu falei para vocês agora mesmo sobre alguns ensinamentos dele, ele tem 90 anos, entendeu? O cara está meio quebrado ainda pela saúde, aquela normal, né? E ele estava apressado para sair porque ele tinha que fazer uma reunião com 5 engenheiros que estavam chegando para a empresa, entendeu? Eu falei, mas como assim? Eu não quero ver se esse pessoal vai servir para trabalhar no meu grupo, entendeu? Ele não ia discutir, com certeza, a tecnologia, porque a empresa dele é tecnologia, ele não ia discutir tecnologia, nada, porque o tempo dele, ele mesmo sabe que já não está mais para acompanhar, né, o dinamismo da tecnologia, que cada segundo muda, né? Mas ele queria ver a experiência humana daquela turma jovem que estava chegando lá para entrar no grupo dele. É a tal do conhecimento acumulado que a idade proporciona. E só a idade proporciona. Né? Só a idade. Só a idade. Para o bem e para o mal. Né? É isso aí. Ô, gente, o tempo é de vocês, para a gente falar mais, se vocês quiserem. Eu sei que tem muita coisa para dizer sobre o Entrelacer, que é esse podcast que já está fadado ao sucesso. E eu queria cumprimentar os dois pelo brilhantismo do comportamento de vocês, de como vocês encaram a vida,
entendeu? Tão jovens e tão... com essa coisa gostosa de querer o bem. Entendeu? Isso é muito bacana. Né? Ô, Lê, muito obrigado. E leva um abraço pro Lucas. Mano, sim. O Lucas, o Thiago e a Isabela. Nós temos os três. Olha a diferença. Se a gente não acreditasse que era possível o melhor, a gente não teria mais 2 filhos, né? Aí. Entendeu? Então são situações. Eu acho que cada pessoa é única. Eu gosto muito de um prefácio de um livro do Augusto Cury, que eu sempre falei isso, mas como eu não sou importante nem autor igual Augusto Cury, ninguém me dava importância. Que todos nós somos perfeitos, todos nós passamos o maior concurso público de todos, na maior seleção que existe, que é nascer. Não tem outra Então, igual, né? só o fato da gente estar aqui, a gente já deve ser muito grato. Mas já que estamos aqui e fomos promovidos a nascer, né, foi nos dado vida, a vida, tem um inglês político que fala o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. Então, vamos usar o máximo do que a gente tem de capacidade para servir o máximo de pessoas possível. Quando a gente estava vindo aqui de carro, eu só falei assim: Larissa, eu só peço o seguinte, para que a gente fale lá com o Orley, que a gente possa falar no podcast, alcance e sirva o máximo de pessoas possível. É isso que a gente tem como objetivo, Orley. Mas vai alcançar. É Com isso. certeza. Né? No YouTube? No YouTube, Entrelacer Podcast. Beleza. Ótimo. Gustavo, Larissa, foi um prazeraço estar aqui com vocês, viu? Foi um dos podcasts obrigada. mais gostosos que eu já fiz. Ai, que Viu? satisfação. Igualmente, muito obrigado. Nós também ficamos E- muito felizes. E sucesso Para todos vocês, nós, para todos nós. Tá. E para todo mundo que está aí. É isso aí. Muito obrigado. E acompanhe o Entrelacer no YouTube, por favor. Um abraço.